Então vamos à história, né? Essa história, gente, é uma das minhas favoritas. E foi uma das histórias que me acordou. Me acordou de um estado de consciência e eu não estava confortável, mas não entendia por quê. Que é o que a gente chama Maya. Maya, nessa filosofia ancestral da Índia, védica, e também está no budismo com outro nome, e a gente chama de ilusão, mas eu gosto muito do ângulo mesmo da filosofia indiana, porque Maya é colocado como um véu. Não é colocado como pecado, não é colocado como você ser mal. Ele não tem esse julgamento. Maya é simplesmente um véu que obstrui a nossa visão da realidade absoluta. Só isso. Então, o papel do yoga, o papel do yoga, o papel de todas as práticas espirituais de qualquer crença, se você olhar profundamente, é remover o véu. A gente pode dizer o véu da ignorância, o véu da ilusão. E o que é esse véu? Esse véu é o que nos impede de ver quem nós somos. É esse véu que gera tristeza. E se for repetido, depressão. Por que esse véu gera tristeza e depressão? Porque esse véu que nos impede de ver quem nós somos, nos impede de ver o tremendo potencial, a tremenda felicidade, que no sânscrito é o Ananda, a tremenda bem-aventurança e a tremenda plenitude, que no sânscrito é Santoshi, plenitude, que a gente tem dentro da gente. Tá? E depois a gente chega mais adiante quando a gente falar de Samsara. Mas essa história explica Maya de um jeito assim, não dualístico, não é julgar, não é erro, é um envolvimento tão forte com as nossas emoções que cai esse véu e tudo que a gente vê é esse mundo à nossa volta. A filosofia não, a ciência quântica já explica a relatividade do que a gente vê, já questiona que tudo que a gente vê é exatamente o que está acontecendo. A neurociência também já explica que o que a gente vê está de acordo com como a gente pensa, ou seja, a nossa programação mental direciona os nossos olhos para aquilo que a gente vê à nossa volta. A gente fica com visão seletiva e essa seleção é baseada nas nossas crenças. Se você crê que tudo é mal, que tudo é negativo, seus olhos só vai captar isso. É uma visão seletiva. A neurociência confirma isso e a ciência quântica confirma que os nossos pensamentos influenciam a nossa realidade. Os dois estão falando as mesmas coisas por ângulos diferentes. Mas milhares de anos atrás, os yogis diziam que, e os rishis, os grandes sábios, que o que você pensa que é realidade, isso é um pensamento védico raiz. O que você pensa que é realidade não é realidade. E o que você pensa que não é realidade pode ser a realidade suprema. Em outras palavras, a gente pensa que a gente tem que fazer isso ou aquilo para ser feliz, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que casar, ter filho, ter um status, uma posição, um carro, um bom telefone, e isso tudo vai fazer a gente feliz. Ou seja, o que você pensa que é a realidade, tudo isso aí que você está falando, não é a realidade. Aí uma pessoa vem e diz assim, Deus está dentro de você. Um Jesus Cristo da vida vem e diz, o reino de Deus está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Busque esse contato e você vai ser feliz sempre. Jesus Cristo diz isso, busque o reino de Deus que está dentro de você e todas as outras coisas vão sendo adicionadas. O que você está fazendo, Jesus Cristo disse, é buscando tudo fora, ao invés de buscar o reino de Deus que está dentro de você. E se você encontrar, ou se você pelo menos buscar, todas as outras coisas vão ser adicionadas. Então, o que os Vedas dizem? A gente pode dizer, isso é uma fantasia, isso é religião, isso é uma filosofia. Jesus Cristo não sabia o que ele estava falando, né? Aí os Vedas dizem, o que você pensa que é fantasia e não realidade, é a realidade. O espírito é a única realidade. Então, nessa história, um grande sábio chamado Narada, ele já tinha superado Maya. Ele já sabia que o reino de Deus estava dentro dele. Ele já sabia que a felicidade suprema estava dentro dele, que o que ele via não era a realidade absoluta, que tudo é permeado de espírito, de luz divina. Ele já tinha acordado da ilusão. Mas passaram-se centenas de anos nesse estado, ele decidiu vir para a Terra e dar uma caminhada pela Terra. Ele tinha acesso à Terra e a todas as outras dimensões. Quando ele estava caminhando pela Terra, ele viu as pessoas tristes e deprimidas. Ele dizia, mas por que as pessoas estão deprimidas se a espiritualidade está dentro delas? Se tudo que elas precisam para ser felizes está dentro delas? Por que elas estão deprimidas? Por quê? Por quê? Aí ele disse, poxa, eu estou tão feliz, mas eu não estou entendendo mais a tristeza. Eu preciso entender Maya de novo. Eu preciso entender o que é esquecer. O que é esquecer que eu sou um com Deus. Aí ele foi, o guru dele era Krishna. É Vishnu, encarnado como Krishna. Era a deidade favorita dele. Né? Ele tinha muito amor e devoção a Vishnu, que estava na Terra como Krishna na época. Isso são 5.000 anos atrás. Então, Narada foi buscar Krishna. E disse, Krishna, eu estou passando por isso. Eu, como você sabe,
estou livre dessa ilusão, estou livre do sofrimento, já por esses centenas ou não sei quantos anos. E eu estava passeando aqui pela Terra e vendo as pessoas tão tristes, tão deprimidas. O que, que eu faço? Eu quero sentir empatia. Por favor, Krishna, me diga de novo. Me lembre o que é Maya. O que é estar nessa ilusão. Aí Krishna olhou para ele e disse, ô Narada, você já está livre disso, não quer deixar quieto? Narada disse, não, eu quero sentir essa ilusão de novo, eu quero ter empatia, porque eu estou nesse estado de transcendência e não estou sentindo pelas pessoas. Aí Narada disse, tudo bem. Aí Krishna disse, tudo bem, vamos dar uma caminhada, mas eu vou te avisando. Maya, Narada, não é algo que você pode explicar. É algo que você tem que ter a consciência. Ô, Alice, eu tô ouvindo muito barulho aí, né? É da sua casa? É sim, mas pode deixar que a minha irmã foi atender uma pessoa, aquela psicóloga Tá bom. também, ela avisou pra não interromper ela. Tá bom. Então, aí Krishna saiu, caminhando com Narada, e disse assim, ô Narada, eu não posso te explicar. Da mesma forma que você não pode para explicar a ninguém o que é esse estado de bem-aventurança, o que é estar livre do sofrimento para sempre, eternamente feliz. Você não consegue explicar, a pessoa tem que ter experiência. Da mesma forma, essa consciência de Maya, de separação, que tem as suas alegrias e tristezas também, porque Maya está na dualidade, tem alegria também. Alegria e tristeza, é a dualidade. O não Maya é a felicidade suprema além da dualidade. É o que Jesus Cristo quis dizer com o reino de Deus que está dentro de nós, não nas coisas. Então aí, Narada topa ter a experiência, mas não está nem pensando nisso, está saindo caminhando com Krishna. Ele estava na Índia, e era verão, e era um verão quente, e estava um sol, e Krishna sempre o articulador de tudo, ele diz assim, ô Narada, eu estou com muita sede, eu não estou vendo nenhum riacho aqui, não estou vendo nada, mas ali embaixo tem uma vila, você pode descer, por favor, eu vou sentar aqui debaixo dessa árvore, tomar uma sombra aqui, descansar um pouquinho, e aí quando você voltar a gente continua conversando, tá bom? Tá. Então você desce ali nessa trilha e ali você vai talvez encontrar alguma fonte de água para trazer para mim. Tô aqui esperando, hein? Tô aqui esperando. Aí Narada diz, tudo bem. Narada desce a trilha, era uma vila, um povoadozinho, né? E era meio baixo, assim, um platôzinho. E era cercado de morrinhos e tudo, né? E passava um rio um pouco mais para cima, onde o pessoal buscava água para irrigação. Então ele viu que em algum lugar ali ia ter água. Aí ele desceu a trilha, e assim que ele chegou lá embaixo, logo na entrada da vila, da cidadezinha, tinha uma mulher tirando água do poço. Ela estava assim, os cabelos longos, né, da Índia, assim, bem cuidados, lustrosos, né, cobrindo o rosto dela. E ela tirando a água do poço. O ambiente estava bem bonito, ele notou aquilo, tinha umas plantas de jasmim, estava bem aromático e tudo. Ele achou tudo aquilo muito encantador. E a mulher tirando água do poço, mas ele foi ali buscar água. Né? Então ele diz assim, com licença, e ela levanta assim a cabeça, os cabelos voam ao vento, assim, né, revelando um lindo rosto. E ela disse sim. Ele olhou para ela assim, né? Sentiu algo no coração, sentiu. O coração disparou um pouquinho, né? Aquela pessoa encantadora, parecia um anjo mesmo ali, ele não esperava aquilo. Mas ele disse, né? Eu poderia me dar, por favor, uma travessinha de água, um vaso de água? Aí ela disse, tudo bem, mas aqui eu não trouxe um vaso pequeno, eu só trouxe esse balde. Então, eu estou levando água para minha casa, eu moro com meu pai. Chegando lá, eu consigo uma vasilha para você. Aí eles foram andando e Narada foi se apaixonando completamente. Ele já queria casar com ela, né? E quando bateu na porta, o pai abre e Narada, a primeira coisa que Narada disse, quero me casar com sua filha. O pai deu um passo para trás, a menina ficou toda envergonhada, mas Narada era boa pinta. Narada era um partidão, Narada era bem apoiado, além de toda a energia espiritual que ele tinha, né? Aí ele disse, eu quero me casar com sua filha. Aí o pai olhou para ele, viu que era uma pessoa de bem, e disse, meu amigo, eu estava orando agora mesmo no meu altar, que Deus me mandasse alguém para casar com minha filha, porque eu já estou ficando com a certa idade, eu sou o líder dessa vila toda, eu estou ficando com a certa idade, e a minha filha, infelizmente, aqui nessa sociedade ainda, ela não pode tomar o meu lugar como a líder, ela pode sim liderar como marido. Então, se você casar com ela, eu vou me sentir tão feliz que eu sei que eu vou ter uma liderança boa, uma liderança bondosa, como eu amo muito essas pessoas aqui que eu cuido. Aí Narada disse, não tem problema, eu me caso com sua filha e cuido das coisas. Aí se casaram, tiveram o primeiro filho, tiveram o segundo filho. Infelizmente, o pai dela morreu nessa altura. Narada assumiu a liderança da vila, era amado por todos, um líder justo, um líder capaz, fez melhorias na vila, na cidade, melhorou a agricultura, irrigação e tudo, né? Criou uma estrutura top ali naquela vila e foi passando os anos, ele teve um terceiro filho. Agora ele está com um bebezinho e duas crianças pequenas. Cai a maior chuva no final de tarde. Ele está sentado com a esposa está ali cozinhando aquela comidinha simples da Índia, ele está lendo as escrituras, lá sentado, os meninos brincando, e daqui a pouco cai aquela chuva. Narada nunca viu uma chuva tão forte. E ele sabia, porque ele era o líder da vila. E a barragem
poderia não sustentar o poder daquela água. Então o que é que Narada faz? Ele disse, meu Deus, isso vai romper. E se romper, o rio que passa por cima, porque nós temos aqui um platô, né, uma cidade mais baixinha, e o rio passa por cima e eles trazem os canais de irrigação. Ele disse, essa barragem não vai aguentar, o rio está com muita força, vai virar uma piscina aqui daqui a pouco, vai virar um temporal aqui. Então Narada abre a porta, pega o bebezinho, dá a mão para a esposa e diz, vamos para um lugar mais alto, isso aqui a qualquer momento vai colapsar. Quando ele estava saindo de casa, gente, a água já estava descendo igual uma tsunami. Já estava descendo, arrancando casa, teto de casa, era vaca se batendo para tudo quanto é lado, pedaço de madeira e tudo, Narada já com a água pelo peito já, fazendo um esforço super-humano para chegar numa região mais alta, para salvar a família, porque não dava para ele salvar todo mundo, é cada um por si nesse momento. Então ele está andando e o bebezinho na mão, ele agarrado com o bebezinho, o amor da vida dele ali, aquele menininho frágil, indefeso. De repente vem uma onda assim e arranca o bebê dos braços dele. Ele larga a mão da esposa, mergulha naquela água, aí já está se ferindo, já está passando pedaço de casa por ali, tudo, né, de madeira, ele já ferido, procura a criança, não encontra. Quando ele sobe para respirar, que ele olha, não vê mais a esposa, não vê mais os meninos, aí o instinto da sobrevivência, né, entra em jogo e ele sai nadando, desesperado, assim, desespero, angústia pura mesmo. Ele sai nadando, sobe nas pedras escorregadias, escorregam, cai, sobe de novo, escorrega, cai. Finalmente ele chega e está livre. Veja, até eu já estou com falta de ar. Ele chega ali no topo daquele morro, aí ele já começa a respirar. Ai, meu Deus do céu. Aí cai a ficha. Morreu minha família. Se sentindo um fracassado como líder. Sabe, aquela tristeza instantânea, depressão instantânea. Não quero mais viver instantânea, quero me suicidar. Não quero viver nesse mundo mais. Aí ele vai se jogar na água para se juntar a todos os que já pereceram naquela catástrofe. Quando ele está a ponto de se jogar na água, ele escuta uma voz. Narada, cadê a minha água? Cadê o meu copo de água? Ele para assim, né, olha para um lado, olha para o outro e começa a desaparecer dali. Aí tudo começa a desvanecer e ele está nos pés de Krishna, antes de descer. E ele olha para Krishna e os olhos arregalados, o coração acelerado, sem saber se a catástrofe é a realidade, ou se está ali nos pés de Krishna é a realidade. É isso que eu acabei de viver ou é isso que é a realidade? Aí Krishna diz, Narada, acorde, volte, Narada. Você não queria saber o que era Maya? Você nunca saiu de perto de mim. Nunca saiu de perto de mim. Aí Narada foi voltando assim, agradeceu a Krishna e disse, nunca mais. Agora, essa história, gente, ela não quer dizer, né, primeiramente, o que Narada passou foram anos de vida. E tudo foi naquela realidade relativa. Tudo para ele foi muito real. O amor que ele sentiu, a paixão que ele sentiu, a felicidade de criar uma família, de ser um líder, de promover melhorias na cidade, tudo isso ele sentiu. Aí depois a tragédia ele sentiu, a depressão profunda, a vontade de morrer, não quero mais viver, ele sentiu. Tudo é real para ele. Mas, na verdade, ele não saiu daquela presença divina. Então, isso tem um significado muito profundo, né? E vários níveis de significado. Primeiramente, o que é que Narada foi fazer na cidade? Alice, o que é que Narada foi fazer na cidade? Foi pegar um copo de água. Foi pegar um copo de água. Mas o que é que aconteceu? Ele se envolveu com as aventuras, com o momento, com o encanto do momento. E completamente esqueceu da sua missão. Se ele não esquecesse que ele foi buscar um copo de água, ele poderia ter uma vida ali com a sua esposa, dizer, Krishna, eu quero ter essa experiência, eu quero me casar, eu quero ter filhos e tudo. Mas ele não fez isso. Ele esqueceu porque ele estava ali. A água é o nosso pensamento, nos conecta, é como a nossa devoção, o nosso amor divino. É aquilo que a gente não pode esquecer, porque quando a divindade nos deu livre-arbítrio, e todas as crenças e filosofias, não só o cristianismo, não só na Bíblia antiga, todas as filosofias falam desse livre-arbítrio. E a gente cria o nosso destino. Então, nesse livre-arbítrio, a divindade suprema tem tudo, mas não tem o nosso amor e a nossa atenção. Esse é o jogo cósmico. Tem que ter o nosso amor e a nossa atenção. Como Krishna mesmo disse no Bhagavad Gita, aqueles que me veem em toda parte e que nunca me perdem de vista, eles nunca deixam de me perceber, nem eu os perco de vista também. Ou seja, se a gente vem ao mundo consciente do que a gente está fazendo, consciente que nós vamos ter situações e tudo é parte de um processo, mas a gente não perde a sintonia com a nossa missão que a gente está ali. E a gente não perde a sintonia com o divino, que está onde, segundo Jesus Cristo, e segundo a filosofia do yoga, dentro de nós.
Se a gente não perde, a nossa vida terá muito menos sofrimento. Então, essa história, ela mostra o que é Maia, que é envolvimento emocional, a ponto da gente esquecer quem é, esquecer o que a gente está fazendo aqui, e se envolver no drama da criação. É isso que é Maia, é isso que é o véu. E esse véu nos impede de ver quem a gente é, a nossa verdadeira essência. Abrir esse véu, desvendar esse mistério, é entender o que Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Busque esse reino de Deus e tudo mais será acrescentado.